A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, completa 25 anos em 2025. A norma que organizou as finanças públicas no Brasil é o assunto de hoje no Cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Luz. Flávio, bem-vindo ao Cidadania, obrigado pela sua presença em nossos estúdios. Olá, Marcelo, obrigado. É uma satisfação estar aqui para falar para todos que assistem à TV Senado. Então, vamos falar sobre essa lei de responsabilidade fiscal. Muita gente quer saber sobre essa lei e sobre o contexto que ela foi criada. A gente vai contar um pouco da história dessa lei, uma lei que é tão importante, né, para a organização das nossas finanças públicas. Mas, primeiro, antes de mais nada, como é que a gente explica para as pessoas, para as cidadãs e para os cidadãos que acompanham a Cidadania, o que é a lei de responsabilidade fiscal? Bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que trouxe para o âmbito das finanças públicas do país inteiro boas práticas. Então, ela sedimentou boas práticas de finanças que eram vistas em vários países, trouxe isso para o Brasil de uma forma bem ousada até para a época. Nós tínhamos alguns casos de sucesso, como a Nova Zelândia, o próprio vizinho aqui, Chile, tinha adotado também uma legislação semelhante. Então, o Brasil trouxe essa legislação que foi fundamental para a reorganização das finanças aqui do país. Esse contexto em que a lei nasceu ali pelo ano 2000, era um momento que a gente tinha crises econômicas, o Brasil ainda não tinha as suas contas muito bem organizadas. Isso foi um pouco depois do Plano Real, quando a gente veio por um plano de estabilização fiscal. Queria que você falasse um pouco sobre esse contexto, aquele momento, em termos econômicos, em termos políticos, o que estava acontecendo no país quando essa legislação foi aprovada e de que forma, né, esse contexto proporcionou, né, impulsionou a aprovação dessa lei. Bom, se a gente voltar para a redemocratização com a Constituição de 88, nós tivemos uma redistribuição das competências de União, Estados e municípios. Assim, quando você tem a redistribuição de competências, você tem que ter a redistribuição de recursos, então, o que nós chamamos de federalismo fiscal. Então, a redistribuição da divisão dos impostos entre os entes. E, a partir de 88, com a redemocratização e essa nova estrutura, né, federal, nós tivemos um maior problema, que era da época, era a estabilização monetária. Então, nós tínhamos uma inflação descontrolada. Então, acho que na época pouco se pensava na questão mais de gestão e de orçamento público. O problema grave do momento era a estabilização monetária. Então, ao atingir isso, em 94, com o Plano Real, a estabilização monetária, ela possibilitou, então, que o governo olhasse para as finanças e tivesse a ideia, agora vamos organizar um planejamento para que nós possamos tomar atitudes encadeadas de planejamento para o crescimento do país e dos entes subnacionais. Então, essa foi meio que um encadeado ali, né? Em 1988, a redemocratização, em 94, a estabilização monetária, e com isso, ali em 2000, havia um movimento de reforma administrativa. O parlamento, ao editar aqui a emenda constitucional 19, que tratava da reforma administrativa com diversas questões de reorganização do Estado brasileiro, exigiu do Poder Executivo que enviasse uma lei, a lei complementar, um projeto de lei complementar, tratando da organização das finanças públicas, com alguns parâmetros que também já vinham da Constituição desde 88, de limitação. Alguns limites deviam ser impostos para o Estado para que pudesse caminhar com as finanças regularizadas ao longo do tempo. Bom, essa emenda constitucional 19, que tratava da reforma administrativa, acaba entrando numa questão crucial, que são os gastos do governo, especialmente gastos com pessoal e outros gastos, né? Hoje, nós estamos gravando essa entrevista em junho de 2025, quando a lei completou 25 anos já, a lei de responsabilidade fiscal, e nós vivemos um momento em que o Congresso Nacional e o Poder Executivo discutem justamente redução de gastos, aumento de receitas,
por aumento de impostos, como foi proposto pelo governo, o Congresso Nacional resistindo a aumentar impostos, pedindo corte de gastos. Lá em 2000, com essa reforma administrativa, passávamos por um momento semelhante. A reforma administrativa também tinha esse objetivo de redução de gastos da máquina pública e equilíbrio das contas. O que mudou com a aprovação da LRF? Como é que era esse cenário antes e o que a lei trouxe de impactos na administração pública brasileira e nesse equilíbrio de contas? Bom, toda crise traz uma oportunidade. Então, nós vivíamos uma crise em termos de dívida pública e quando houve a edição da LRF, a preocupação era com os entes subnacionais e seu endividamento e com boas práticas orçamentárias serem difundidas para todos os entes, União, Estados e municípios. O que foi um dos pontos da LRF de reorganização foi trazer uma maior transparência das finanças públicas e uma organização em termos de planejamento. Quando o cidadão que está nos vendo pensa na organização do seu orçamento em casa, é justamente o que a LRF resolveu trazer de uma forma escrita, né? Porque antes já existiam alguns estados que adotavam boas práticas, mas isso foi, então, se transformou numa lei de exigência obrigatória para todos os entes. Então, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz lá que você tem que, ao aprovar o seu orçamento, por aquele ano, você tem que planejar um cronograma de desembolso. Então, ao longo dos meses, eu vou desembolsar tanto por mês. E de 2 em 2 meses, eu verifico se a minha receita está comportando esse caminho. Ao final do ano, eu não tenho que, ao final do ano, tomar um susto e estar com as finanças desorganizadas. Mas ao longo do exercício, ao longo do ano, eu vou ajustando de 2 em 2 meses, que a gente tem aqui o decreto de contingenciamento, que é conhecido dessa forma, para ajustar as finanças ao longo desse ano. Isso é uma das práticas que a LRF trouxe para todos os entes federados. Para você ter uma noção, antes de 2000, nós tínhamos estados que superavam os gastos com o pessoal em 80%. Então, tinha 80% da receita corrente líquida comprometida com o pessoal. O gasto com o pessoal, ele por si só, ele não é ruim. A gente tem que lembrar que política pública se faz com o pessoal. Então, se você tem policiais, você tem médicos, enfermeiros, professores, são pessoas que recebem seus salários. Então, a despesa com o pessoal não é um problema. Mas o problema é que o excesso de despesa com o pessoal, ela comprometia o investimento dos entes e, com isso, você não tinha, então, um desenvolvimento das cidades, dos estados, por conta desse direcionamento de recursos. Então, esse foi também um ponto muito importante que a LRF trouxe e a partir do momento que a LRF entrou em vigor, nós tivemos um aumento do superávit primário do governo federal, ou seja, o governo federal, até por capitanear essa mudança, ele era o exemplo. Eu tinha que dar o exemplo. Então, adotou uma postura mais rigorosa com as finanças públicas e aumentou o seu que seria a diferença entre receitas e despesa, né? O resultado primário positivo das finanças públicas. Isso, por que a LRF é importante? Porque ao controlar a dívida, o orçamento, ele de certa forma, ele é um pacto entre as gerações. Então, o que os parlamentares, os deputados estaduais, os vereadores decidem ali na Assembleia e junto com o prefeito, o governador e o presidente? Quanto nós vamos gastar agora? Quanto nós vamos investir? E se nós gastarmos demais agora, nós vamos nos endividar e não vamos ter para gastar no futuro. Então, é um pacto intergeracional. Então, deve sempre haver um equilíbrio. Por isso, direcionar um quantitativo, que não existe um número mágico que defina o que é o certo e o que é o errado, mas sempre com a visão de que nós temos que cuidar de todos que estão aqui agora e do futuro também. Então, não podemos entrar num descontrole e, no futuro, não ter condições de gastar com nada, só pagando juros. Essa é a ideia fundamental e que a LRF foi muito bem sucedida nesse caso. É uma lei que pegou, né? Às vezes a gente tem algumas legislações no Brasil, as pessoas questionam, será que essa lei vai pegar ou não vai ficar no papel? Mas a LRF, ela
veio para ficar 25 anos, uma lei que resiste aí ao tempo. Você falou de um ponto importante, dessa questão da sustentabilidade financeira que a LRF dá, desse aspecto intergeracional. Um ponto que é bem interessante de a gente trazer para essa nossa conversa, nós estamos em 2025, então em 2026 é um ano eleitoral. E um dos pontos em que a lei de responsabilidade fiscal ela tem um impacto, ela passou a exercer, a criar um controle maior, é justamente sobre os gastos que os governos têm antes do período eleitoral. De forma que o gestor que está, seja na presidência, seja no governo, seja o prefeito, ele tenha limites em relação aos gastos públicos para evitar o uso da máquina com fins eleitoreiros. O que a lei de responsabilidade fiscal trouxe como normas para justamente evitar esse tipo de mau uso das verbas públicas? Então, a LRF, ela amarrou muito bem os instrumentos orçamentários, que nós temos uma lei chamada Plano Plurianual, que ela é uma lei de vigência de 4 anos, que traz ali para o ente, ali para o município, os seus maiores investimentos. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que amarram as questões tributárias com o ano seguinte que vai ser proposto o orçamento. E o orçamento, basicamente, são as despesas e receitas. Então, a LRF trouxe uma visão de que você, ao estabelecer essa vinculação de gastos com o pessoal, ela trouxe diversos limites. Mas nesse ponto que você comentou, sobre o mandato, ela tem regras para que não se editem atos a 180 dias do final do mandato que passem para o exercício seguinte. Isso não impede o investimento do prefeito, lá do gestor. O que eu queria dizer com o instrumento é que você tem o plano de 4 anos, você pode exercer esse plano de 4 anos, mas você não pode deixar aumentar gastos para o governo seguintes. Então, esse é um dos pontos da LRF e traz também a questão de transparência, ou seja, não só a questão dos gastos para o governo seguinte, mas também a clareza da situação fiscal para o gestor que vai assumir. Então, são pontos, e eu toco nesse ponto importante da transparência, porque a grande transparência que nós temos hoje no Estado brasileiro, e isso é reconhecido internacionalmente, ela permite que a sociedade faça um controle social. E o controle social é importantíssimo. Então, não temos só órgãos de controle como o CGU, TCU, trabalhando nisso, mas toda a sociedade trabalha fiscalizando o orçamento público. E isso reprime algumas ações descontroladas de gastos com essa visão eleitoreira, né? Vou aqui aumentar o salário, vou fazer aqui no final do meu mandato para tentar até me reeleger. Então, existem essas normas, assim como a lei eleitoral também trabalha em conjunto com a LRF, trazendo limites ali de acréscimo de despesas, tanto com o pessoal como outras despesas que aumentem o custo corrente do órgão, do executivo. Essa lei de responsabilidade fiscal tem um aspecto interessante também na sua concepção, desde ali do começo das discussões, que é uma lei bastante democrática. A lei de responsabilidade fiscal, ela parte de uma exigência do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, para que o Poder Executivo apresente o projeto dessa lei. Foi uma lei que já naquele momento trazia a possibilidade de participação popular, com audiências públicas, com sugestões vindo da sociedade civil, até ela chegar ao ponto da redação final que foi aprovada. Naquele momento, 2000, a relação de poder, essa relação de forças entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo no que diz respeito ao orçamento, à execução do orçamento, quer dizer, ao gasto das finanças públicas, os investimentos do governo, era bastante diferente da relação que é hoje, né? Em 2000, o presidente, o Poder Executivo, ele tinha mais poder sobre o orçamento do que em 2025. Como essa relação, essa diferença de relação sobre o orçamento, sobre a execução orçamentária, se desenvolveu ao longo do tempo e como a lei de responsabilidade fiscal se manteve, como é que ela
atua para manter esse equilíbrio? Quais os impactos dessas mudanças que a gente tem nessa realidade, uma mudança de contexto que é bem significativa? Então, uma questão muito importante da época, a gente não tinha o que a gente tem hoje, que é o limite de despesas. A gente tem, desde 2015 para 2016, o teto de gastos, que era uma emenda constitucional, e agora é uma lei complementar. Mas, na época, não havia esse limite de despesas. Então, havia uma meta, uma regra fiscal, que a LRF consolidou, iniciou um ano antes a utilização pelo Executivo Federal, e a LRF trouxe isso de uma forma, como eu falei, boas práticas de finanças públicas. A meta de resultado primário, que é essa visão do governo que ele tem que ter de quanto que ele tem que economizar, ou não, muitas vezes a meta era até negativa, mas quanto que eu tenho que, ao final do ano, apresentar de resultado. Então, por não ter o limite de despesa, o Executivo ele tinha uma flexibilidade muito maior de execução do orçamento. Por quê? O orçamento ele não é inicialmente dinheiro, ele é um planejamento. E a arrecadação traz os recursos para a execução do orçamento. Então, nós temos o orçamento, que é uma autorização que o parlamento, que as assembleias dão, e nós temos a execução, né, a arrecadação da receita, então dos impostos que vão chegando aos cofres públicos. Quando essa arrecadação ela é inferior ao que estava planejado, o Executivo ele tem a prerrogativa de contingenciar certas despesas. Então, com isso, ele tinha um poder muito maior, porque hoje a regra já não é tão flexível para o Executivo. A regra hoje é que você tem as despesas, elas têm que ser contingenciadas, mas você tem alguns limites que são trazidos em relação aos outros órgãos, em relação às emendas parlamentares. Com isso, o Executivo ele perdeu um pouco do poder. E o Legislativo, então, assumiu uma parte maior do... Assim, o orçamento, em última instância, é uma decisão do Legislativo. Sim. Mas, de certa forma, sim, aumentou ali a responsabilidade do Legislativo e a sua competência acerca da execução orçamentária. Vamos trazer um pouco essa conversa para a vida das pessoas, né? As pessoas que acompanham aqui a TV Senado, que estão assistindo essa entrevista. A gente está falando aqui de orçamento, finanças, de controle de gastos, receitas, despesas. E isso é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. A gente começa a aprender isso desde criança, quando a pessoa que às vezes ganha sua mesada vai gastar, vai comprar alguma coisa, se vai guardar ou não vai. O que a lei de responsabilidade fiscal traz de impacto na vida dos cidadãos e das cidadãs? A gente está falando aqui de orçamento público, o gasto do governo, mas todo esse conjunto traz impactos na vida das pessoas. Quando a gente fala de orçamento familiar, de gastos familiares, um nome que vem logo à mente das pessoas, inflação. Por exemplo, nesse quesito, inflação, o que a lei de responsabilidade fiscal trouxe de impacto para a vida do cidadão, para a dona de casa, para o pai de família? Como é que a gente faz essa relação para as pessoas entenderem a importância da lei nas nossas vidas? A gente tem tanto a parte de estabilização monetária, que a gente falou, do Plano Real, cumpre um papel importantíssimo nisso, quanto também a influência das nossas exportações com as importações, que influencia o nosso câmbio, né? É importante. E a terceira parte desse tripé é a gestão fiscal. Porque se você tem um governo ou um ente, né? Isso serve para todos os entes, não só para a União. Estado, município. Exato, estados e municípios. Se você tem uma previsão de que vai gastar mais do que arrecada, todos os bancos ou organismos internacionais vão emprestar a juros mais altos. Então, é aquela história, se você não faz o dever de casa, quando alguém olha de fora e você está precisando de recursos para fazer um investimento, ele vai colocar isso na conta. Então, vai subir os juros. Então, essa é uma parte muito importante que a LRF trouxe e que foi fundamental para estados e municípios, que regularizaram as suas contas de uma forma que hoje nós temos um patamar completamente diferente que tínhamos ali no final dos anos 90.
os estados e municípios com as contas, quase todos, com as contas em dia, e com isso consegue, então, captar recursos para financiamentos de obras, e como a gente falou, do Pacto Intergeracional. Então, se eu estou fazendo meu dever de casa aqui, mas estou cuidando de toda a população aqui com os recursos que eu tenho, e não mais do que eu tenho, esse saldo que eu vou tendo ao longo dos anos, isso vai me garantindo a possibilidade de captar recursos para investimentos já pensando no futuro. Então, o orçamento é um olho agora no presente e um olho sempre no futuro. Essa é a parte principal que a LRF trouxe, além, é claro, nós temos a parte de transparência e a parte de responsabilização. Então, você comentou muito bem que a lei pegou, né? A gente tem isso no Brasil, mas por que pegou também? Porque, além de ser uma necessidade, a gente estava no meio de uma crise e havia um entendimento geral de que, olha, isso é muito importante. Ainda que houvesse alguma resistência, mesmo depois, todos se deram conta de que foi uma lei importantíssima para o país. Com essa adoção da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tivemos, então, um direcionamento dos recursos para pagamentos de dívida, redução da dívida dos estados, dos municípios, a organização, e com isso nós temos um outro patamar. Mas falando da responsabilização, se não houvesse essas atitudes que são descritas na lei, nós temos ali algumas penas, né, para os gestores públicos que não cumpriam. Então, com isso, nós conseguimos realmente uma adoção quase 100% em todos os estados e municípios aí. Olha que são muitos municípios, então foi realmente um grande feito aí para o país. Mais de 5.500 municípios, é um país com um número imenso, né, de pequenas cidades. Mas e aí na vida das pessoas? A gente tinha um processo lá em 2000, já começávamos, né, já tínhamos ali o Plano Real, mas essa geração mais nova, talvez muitas pessoas nem se lembrem, antes do Plano Real especialmente, a inflação chegava a mais de 80% ao mês. Exatamente. A lei de responsabilidade fiscal, toda essa organização dos gastos públicos, traz impacto na vida das pessoas. Hoje a gente tem uma inflação, se discute uma inflação elevada, mas a gente fala às vezes em 5%, 7%. É muito 7 diferente. Não, por favor, 5 tá bom. Eu falo assim, já em gasto, em números muito altos. O 5 é a nossa meta atual, né? A lei de responsabilidade fiscal, esse ajuste nas contas públicas, ela muda também esse cenário que é a economia que as pessoas conhecem? Sim, com certeza. Ela trouxe ela contribuiu, porque assim, o Plano Real não pode dar como certo o que se obteve. Foi importante, mas a gente deveria manter essa questão das finanças públicas em dia. E com isso, nós conseguimos o controle da inflação. E com o controle da inflação, melhora o seu planejamento. Até para quem para o cidadão que tem o seu orçamento doméstico, se você tiver R$100 e ao final do mês R$100 não vale mais R$100, é muito difícil planejar. Como você planeja com um ano à frente se você não tiver ali noção do que aquilo ali vale? Então, o nosso recurso, nosso dinheiro, a nossa moeda, ela tendo uma estabilização e os estados, né, e municípios e a União mantendo as finanças em dia, esse controle inflacionário ele é importante para a vida das pessoas, para o planejamento pessoal de todos. E do lado das políticas públicas, a transparência que a Lei de Responsabilidade trouxe, ela permite ali que você tenha relatórios de gestão em estados e municípios mostrando ali qual é o comportamento do estado, do governador, do seu prefeito. Ele tem que estar acessível em um site, né, do governo, para que o cidadão possa verificar ali quais foram as ações do governo ao longo daquele ano, qual a situação fiscal do governo. Então, essa transparência ativa da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe para todo o país, ela é fundamental também no âmbito não só da parte, vamos dizer, aí, mais financeira aí que a gente está conversando, mas também de realização de políticas públicas. Então, um controle social mais efetivo, você tem o relatório de gestão fiscal trazendo a parte fiscal do Estado, você tem o relatório resumido de execução orçamentária também, que é uma novidade da LRF,
LRF, trazendo ali, mostrando mês a mês como que o Estado, né, o município realizaram, quanto que arrecadaram, quanto que gastaram e onde gastaram. Então, o cidadão verifica ali, pelo relatório ali, onde gastou, construiu uma ponte tal, construiu mesmo. Se ele for lá no bairro, lá a ponte tem que estar lá. Ou se tinha no PPA do município lá dizendo, olha, a gente vai construir uma ponte em tal lugar. Não construiu até agora, ele pode questionar o que aconteceu. Né? Não teve recurso suficiente? Qual foi o problema? Isso está nos relatórios que a LRF obrigou que os gestores publicassem. Mais uma característica democrática da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nasceu democrática ali ainda no início das suas discussões, com participação da sociedade civil, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e hoje tem como resultado essa transparência que também permite esse acesso democrático, esse acesso público das pessoas às contas do governo, às contas do município, do Estado, e especialmente como cada gestor vem executando o orçamento. Flávio, finanças públicas, lei de responsabilidade fiscal, tudo isso são assuntos de cidadania. E para você, Flávio, o que é cidadania? Bom, vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, né? Acho que cidadania, então, é a possibilidade do cidadão fazer o controle social das atividades do governo. É fundamental que todo cidadão possa verificar, e hoje em dia com os meios que nós temos, em tempo real, as atividades do seu estado, do seu município e cobrar ao gestor a melhor atuação possível para que a vida de todos melhore. Bom, Flávio Luz, consultor-geral de orçamento do Senado Federal, muito obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.